Voltou? Voltou. Coloquei no 4G. Voltou. Então, começamos do Legal. zero agora. Agora eu tô te ouvindo bem. A imagem estava congelando um pouquinho. Bom, vamos lá. Você quer que eu me apresente, é isso? É. Vamos lá. Bom, eu sou contador por formação, contador e administrador de empresas, trabalho com contabilidade só há 30 anos. É, Comecei minha carreira na contabilidade, tive um período grande no mercado financeiro, fiquei aproximadamente 10 anos no mercado financeiro como executivo. E desde 2014 voltei efetivamente para o mundo da contabilidade e hoje eu concilio um pouco do mercado financeiro com a contabilidade. A gente tem empresa de contabilidade, tem o livro que você já falou, né? E venho me especializando nesse assunto já faz longos 30 anos. Boa. Até falando um pouquinho do seu livro, que é bem legal, porque ele tá online, né? E é um livro que Tem. as pessoas podem ler digitalmente, que é A Uhum. Culpa é do Contador. Eu até dei uma brifada no pessoal, que é o como você fala que um bom contador ao lado de qualquer pessoa otimiza, inclusive, né, numa eficiência de uma empresa, que é bem É, legal. a ideia do livro, a culpa é do meu contador, eu escrevi, né? Porque eu ouvi isso a vida inteira, né? Que a culpa sempre era do contador, e aí eu falei, pô, tá na hora de eu escrever um livro, explicar um pouquinho desse universo que a gente vive, para tentar transformar o contador num cara mais estratégico para o empresário, né? Então eu escrevi esse livro para os empresários, para que eles entendessem um pouquinho, numa linguagem bem simples e bem fácil, como é que é esse universo, quais os cuidados que ele tem que ter na hora de contratar, na hora de se relacionar com o contador, com a contabilidade e tudo mais, entender um pouquinho dessa loucura que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui da reforma tributária, né? Que a gente vive um pandemônio tributário no Brasil. E no livro eu tento explicar isso de forma bem resumida, mas você sabe que acabou, muitos amigos, muitos colegas de profissão acabaram adquirindo o livro, e o livro viralizou nos grupos de contabilidade, fizeram PDF do livro, e viralizou o livro em vários grupos, e eu vi, eu falei, ok, se tá ajudando é bom, Isso que e importa. é isso que importa. A ideia do livro era essa, né? Não tinha outra pretensão. Então, E para o pessoal. Desculpa, diga achei lá. que você tinha acabado, perdão. Não, diga lá, diga lá. Só para o pessoal saber que se eles quiserem ler esse livro, que realmente é um manual para os empresários no Brasil, tá aqui no Instagram do Douglas. Vocês podem seguir ele através do @meu_contador. E, inclusive, lá, acho que na sua bio tem o link do seu livro, né? Mas tem Tem, inúmeros posts sobre o seu tem. livro. Então, acaba sendo bem legal. Bom, Legal. apresentado, já tem dúvidas para você aqui. Antes de você começar a falar qualquer coisa, já está Ah, é? bastante impressionante. Muita gente perguntando muita coisa de tributação. Queria que você começasse com um panorama para nós, então, por favor, Douglas. Tá, O vamos lá. que é essa reforma tributária, né? Tipo, o que o povo está querendo fazer? O que é Tá, hoje? O que eles estão querendo mudar? vamos lá. Eu acho que antes, Ana, se você me permitir, eu queria fazer uma contextualização histórica de algumas coisas para a gente Tá. entender, né? Porque assim, a gente ouve sempre, nos meus 30 anos, eu ouvi várias vezes essa história da reforma tributária, de vir uma reforma tributária. Infelizmente, até hoje, todas as vezes que a gente ouviu falar nisso, de alguma maneira houve um acréscimo de carga tributária, né? De um lado ou de outro, isso acabou acontecendo. Então, eu quero fazer, eu montei aqui uma pequena contextualização de alguns fatos que aconteceram, que é importante para a gente concatenar o que a gente vai discutir sobre a reforma, tá bom? Uhum, tá bom. Bom, eu marquei aqui três eventos importantes que aconteceram no meu ponto de vista, né? E mais uma vez, o bate-bola aqui é uma questão de ponto de vista, porque a reforma ainda é uma proposta, obviamente, né, que pode ser mudada pelo Congresso e tal, então nós vamos discutir aquilo são as propostas aí do governo. Então, historicamente, né, quem é mais novo aí, aliás, quem é mais novo, não, desculpa, quem é mais velho vai lembrar da IPMF, vai lembrar da IPMF, que foi um imposto que foi instituído em 93 Ah, eu não vou lembrar. com, com a intenção de acabar com o imposto de renda, o imposto de renda retido na fonte, o imposto de renda da pessoa jurídica. A ideia era Como é que substituir. é? É, E quando o IP, acabar com esse imposto de renda na é, a, PJ? a ideia era, né, com a implementação que foi feito era IPMF na época. Eu até fiz uma colinha aqui, porque faz tempo, né? Foi em 93 isso, eu não ia lembrar Tem tudo de problema, não. cabeça. E
era um imposto que ele vinha sobre a movimentação financeira com a intenção justamente de falar assim, vamos reduzir a carga tributária, vamos botar um imposto que é mais funcional, que fica sobre as transações financeiras e não fica, a gente começa a reduzir, e sim, era uma ideia de reforma para você poder reduzir a complexidade tributária que existia no Brasil. Bom, que já era pior, hoje é ruim, era pior. Ela sempre foi muito complexa. Isso foi instituído em 93, o IPMF ficou durante um ano só, até 94. Aí, em 96, foi convertido em CPMF, que também tinha o mesmo propósito, né? Ele começou com 0,2% da movimentação, virou 0,38%, caiu para 0,30%, depois voltou 0,38%, e ficou essa brincadeira durante 11 anos e nenhum tributo foi reduzido, né? Então, é um dado histórico importante, porque toda vez que eu ouço, eu como contador ouço, nós estamos fazendo aqui uma manobra tributária, uma mexida para simplificar e tal, tudo que eu ouvi até hoje que foi para simplificar, na verdade não simplificou e acabou aumentando o peso da tributação. Depois a gente teve... CPMF é um nome famoso, né? CPMF CPMF é um nome bem famoso. Porque ele ficou até 2007. Em 2007 que acabaram com a CPMF. Bom, depois teve o evento do PIS/COFINS, né? A gente tinha um antigo FINS social que virou COFINS, então eles vão mudando as coisas e vão mexendo. É muito importante a gente perceber o seguinte, porque às vezes não é só a alíquota que eles mexem, às vezes mexe-se na base. E a maioria da população não percebe isso, né? Porque quando você mexe na base, você não teve aumento do imposto, porque a alíquota é a mesma, só que quando você mexe na base, você aumenta a base de arrecadação ou você diminui a base de arrecadação. Então, em 2003, o FHC, em 2002, aliás, o FHC aprovou o PIS e COFINS não cumulativo nas empresas. E por que eu estou falando de PIS e COFINS? Porque nós estamos falando agora da reforma tributária onde entra a CBS. Eles estão mexendo agora na PIS e COFINS e tentando converter ela na CBS. E eu quero fazer um link aí depois. Então, em 2002, a FHC cria o PIS e COFINS não cumulativo para empresas do lucro real, que entra em vigor em 2003. Todo mundo achou que essa lei, na verdade, era do Lula, e não foi do Lula, foi feita pelo FHC, foi aprovado no final do último ano dele, entrou em vigor em 2003, e a ideia era não ter mais cumulatividade nas grandes empresas, ou seja, o imposto não ser em cascata, era tirar o imposto PIS e COFINS em cascata. Só que eles criaram, o PIS e a COFINS era 3,65. Eles majoraram as alíquotas para 9, dava 3,65 a soma dos dois, eles majoraram para 9,25 e disseram, não, mas não vai ser mais cumulativo, agora você pode pegar os créditos. Só triplicou. Então, tira com uma mão, dá com uma mão e tira com a outra, né? Então, assim, aí, mas você reduziu o efeito cascata porque você passa a ter os créditos. Só que eles criaram um sistema tão caótico dentro do PIS e da COFINS, que, na verdade, e por que eu quero fazer esse link, né? Eu quero falar desses 3 momentos da história, porque eu vou tentar vincular com a reforma que está acontecendo agora. Tá. Então, essa história... Eu gosto de história, eu acho que é importante até para a gente criar um contexto. Exato, né? Exatamente. Pra você entender o que está acontecendo e por que está acontecendo isso, né? Então, assim, criou-se um sistema tão arcaico e tão caótico que começou a ter muita ação na justiça. De lá para cá, as empresas têm enxurradas de ações na justiça contra o PIS e a COFINS. Por quê? Porque você não consegue obter crédito de coisas básicas que fazem parte do insumo da produção. Então, legal, era para ter um efeito, não teve esse efeito, teve majoração da alíquota e criou-se um sistema caótico. Então, algumas empresas podem ter se beneficiado, mas uma grande maioria não. Depois a gente teve o evento do Simples Nacional. Então a gente tinha o Simples Federal, que era um projeto simples efetivamente, chamava Simples Federal, ele era muito simples de se apurar e tudo mais. E eu lembro muito desse projeto porque eu participei junto com a Fiesp, eu era o coordenador da Fiesp na época, para apresentar uma proposta ao governo de como melhorar o Simples, né? Eu que coordenei a equipe da Fiesp, porque quem levou essa proposta de transformar o Simples Federal no Simples Nacional foi o Sebrae. Só que o Sebrae, quando levou, ele ouviu as outras instituições, né? E uma delas foi a Fiesp. A Fiesp se manifestou em relação a isso para defender as indústrias. E eu participei como coordenador na Fiesp desse trabalho. E a gente fez um estudo com várias áreas da Fiesp
para apresentar para o Sebrae isso. E o Simples Federal, que era um negócio realmente simples, foi para o Simples Nacional e virou um negócio mais complexo. Porque hoje você tem 5 anexos, você tem que classificar a empresa, enfim. Um negócio que era simples, porém que era muito reduzido, muito poucas empresas podiam aderir ao sistema. Ao invés de simplificar o sistema e deixar muitas empresas entrarem, o que eles fizeram? Eles criaram um projeto mais complexo, ampliaram a base de clientes, mas deixaram isso muito mais complexo. Então, em muitas empresas, você nem vale a pena você ir para o Simples, porque a carga tributária acaba sendo muito maior do que você está em um outro regime. Tá? Então, tem esses 3 momentos que, assim, fala-se em reforma, vamos reformar, vamos... Para mim, reforma tributária, eu acho que a base de uma reforma tributária, ela tem que ser a simplificação. Você tem que simplificar o sistema tributário. Se você não simplificar o sistema tributário, você cria o que a gente chama de custo Brasil. Né? Você aumenta o custo de observância no Brasil. Esse custo de observância no Brasil ele é altíssimo. Né? Ele é complexo. Isso, e eu tô, assim, na teoria eu tô até dando um tiro no pé, porque eu sou contador. Quanto mais... É verdade. Quanto mais complexo for o sistema, mais trabalho gera para o contador. Só que é um trabalho que ele não é altamente valorizado, porque é um trabalho de despachante do governo. Entendeu? A gente vira muito mais despachante do governo do que um trabalho mais estratégico. Então, assim, o contexto do cenário brasileiro era esse. Bom, vem o governo novo, que se diz um governo liberal, né, que eu acredito, inclusive, na pauta desse governo. Eu acho que a agenda do governo é boa e tal, só que, assim, o que eu tô vendo de reforma, e aí, mais uma vez, a minha opinião, né? Me perdoem aqueles que não concordam, mas é a minha opinião técnica. O que eu tô vendo dessa reforma tributária é que existem, no meu ponto de vista, talvez algumas cortinas de fumaça. Sempre a gente viu isso, tá? Se fala numa coisa que gera uma cortina de fumaça que atrai a atenção do público, do grande público, e algumas coisas passam no meio dessa reforma que acabam impactando todo mundo sem ninguém perceber, né? Que é o caso dessa primeira, no meu ponto de vista, é o caso dessa primeira fase. Nós vamos falar de tributação sobre dividendos logo em seguida, mas para a gente, enfim, contextualizar tudo isso. A primeira fase... Eu estou achando ótimo. Para mim, você pode continuar explicando tudo. Tá bom. A minha leitura da primeira fase da proposta, que é a junção do PIS e COFINS, onde o Paulo Guedes está prometendo, olha, a gente vai simplificar o sistema, e aí eu faço um parênteses. É óbvio que tem que simplificar o sistema. Eles têm tantas ações na justiça, eles estão perdendo tantas ações na justiça por conta de as empresas entram e pedem de volta o dinheiro, porque você não pode usar crédito de PIS e COFINS em uma série de insumos que obrigatoriamente deveriam ser usados. Então, o que eles perceberam? A gente está com um monte de ação na justiça. Se a gente não simplificar, a gente perde. É oneroso. Então, vamos simplificar. Legal. Óbvio, vamos simplificar o sistema. Mas nós vamos simplificar o sistema e vamos passar de uma alíquota de 9,25 para 12. Opa, peraí. Eu vou simplificar o sistema porque eu tenho que simplificar o sistema. O sistema, ele é falho, né? Só que eles estão propondo uma alíquota de 12% agora. Você pode tomar o crédito de mais coisas agora, óbvio. Tudo que eles estão perdendo na justiça vai ser efetivamente registrado, vai ser regulamentado agora. Então agora você pode usar... Entendi, eles querem simplificar passando para cima do imposto. Entendi, eles querem simplificar, mas quer ganhar mais. Então, calma. Aí a gente entra num problema de arrecadação que realmente... Se a gente olha para uma política fiscal do Brasil, quando a gente está quase numa dívida PIB de 100%, um dos poucos modos de compensar gastos no governo federal é através de arrecadação de tributos. Claro que é o mais descontente para a população. Porque o que a gente vê beleza, agora eu pago mais imposto e eu já não vejo retorno de imposto nenhum, não vou ver desse outro que eu estou pagando agora. Mas quando a gente olha para a política fiscal, como é que o governo ele consegue ter dinheiro? Ou ele gasta menos, ou ele arrecada mais. Só que agora... Eu vou fazer esse link. Dinheiro. Então vamos começar aqui. Eu vou fazer esse link, porque é o meu ponto de vista. Então, assim, legal, vamos simplificar o sistema, e depois eu quero fazer um paralelo com os Estados Unidos, tá? Porque como eu vivo eu ia te perguntar isso.
Como eu vivo essa realidade lá, eu vou fazer um paralelo aqui, vamos fazer uma comparação, tá? Do sistema brasileiro e do sistema americano. Mas vamos terminar aqui. A primeira fase, muitas então. aulas completas, assim, eu fico animada. Essa primeira fase, então, ele está sugerindo de aumentar a alíquota para 12, o que era 9,25 no lucro real, tá bom? Tá. No lucro presumido, você tem uma alíquota de 3,65, mas você não tem direito a crédito. Você paga sobre faturamento. Faturou, paga 3,65. No lucro real, você paga 9,25 sobre faturamento, mas você se credita de 9,25 em todos os insumos. Tá. Legal? Legal. No lucro presumido, você não tem direito a crédito, mas paga 3,65 na saída. Agora, a proposta é você pagar 12 na saída, tanto no real quanto no presumido. E você toma todos os créditos. Legal. Quem que vai ser mais impactado nessa brincadeira? A área de serviço. Por quê? A área de serviço, qual que é o maior custo de uma empresa de serviço? É folha de pagamento. Em média, 60% do custo de uma empresa de serviço está na folha de pagamento. A folha de pagamento não gera crédito. Então, se eu não tenho crédito, se eu não tenho crédito sobre a folha de pagamento, eu vou sair de uma alíquota de 3,65 para uma alíquota de 12. E sem o crédito. E sem o crédito. Quer dizer, eu vou poder tomar crédito de energia, disso, daquilo, mas qual que é o peso, né, relativo dentro de uma empresa de serviço? É a mão de obra. Então, na lei, por enquanto, a gente não viu nada de dizer assim, olha, você vai poder tomar crédito de folha de pagamento. Foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu falei assim, cadê o crédito da folha? É o maior custo de uma empresa de serviço. Né? Uhum. Se eu não posso tomar crédito de folha, eu vou ser impactado de uma maneira absurda nessa alíquota. Né? E aí você percebe que está havendo um aumento real de tributação quando ele pega as instituições financeiras. Uhum. As instituições financeiras elas têm uma alíquota exclusiva. Ela pagava 4,65 de PIS e COFINS. Ela não tinha direito a crédito, porque a instituição financeira também é mão de obra, né? Só que a instituição financeira tem um lobby muito forte junto ao Congresso, então eles têm uma alíquota exclusiva para o mercado financeiro. Eles pagavam 4,65. Já a proposta é majorar para 5,8. Então, aí você já percebe que existe a majoração exatamente disso. E aí pode ter um monte de gente falando, não, mas é lógico, tem que arrecadar mais, olha a pandemia, quanto gastou. Beleza. Mas espera aí, na tua casa, quando você começa a fazer o seu orçamento particular, o que você faz quando a tua receita cai? Você reduz a despesa. Uhum. Você tem que reduzir o que você gasta, você tem que se adequar. Sim. Então, assim, para mim, é uma insanidade propor uma reforma tributária antes da reforma administrativa. Ou você reduz o tamanho do Estado, ou não adianta você fazer uma reforma tributária. A reforma tributária é para inglês ver. Entendi. Eu ajusto a casa, ajusto o tamanho do meu peso, gasto melhor. Entendi. E aí eu acerto a minha arrecadação. Agora, o que eles estão fazendo mais uma vez? Eles estão correndo com a arrecadação, deixa eu acertar o caixa, deixa eu arrecadar mais, depois eu vejo se eu vou gastar menos. E aí você entre aspas, a ideia é garantir a receita primeiro, né? Sim. Você me fez pensar num negócio que eu vou querer mostrar aqui enquanto você está falando, eu vou pegar. Quem vai pagar a conta? Gostei. Todos nós. Então, essa é a primeira fase da reforma tributária que eu acho que já ela tá já, assim, no meu ponto de vista, ela tá vindo mais ou menos no mesmo modelão dos meus últimos 30 anos. A reforma tributária, toda vez que eu ouvia a reforma tributária, a gente arrepiava e falava assim, vai vir um aumento de carga. Eles mexem em base, mexem em coisas ali que a grande massa da população não entende, porque é um sistema muito caótico, fica muito difícil das pessoas entenderem o que está acontecendo, e você mexe em determinadas bases, em determinadas movimentações, e isso acaba fazendo com que a arrecadação aumente. Tá? Uhum. Só deixa eu dar um dado aqui importante, que é para corroborar isso que eu estou falando. A última leitura que eu fiz, porque depois disso eu até parei de fazer essa leitura, porque assim, é complicado ficar lendo isso, porque dá desânimo, né? A última leitura que eu fiz foi em abril de 2018, tá? Em abril de 2018, nós tínhamos 3.820.279 regras fiscais. 3.820.279 regras fiscais no Brasil. Que isso? Não acabou. Combinadas,
elas geram 17.307.521 situações tributárias específicas. Hã? É. Quando a gente fala que é um pandemônio fiscal, as pessoas acham, realmente, tributação no Brasil é complicado. Não, não é complicado. É uma coisa insana. Não existe nada, acho que... Deve ter alguns países de terceiro mundo que deve ser um pouco, talvez parecido, mas o Brasil deve estar entre os piores, né, nessa situação fiscal. Então, quando fala de simplificação, óbvio que é muito bem-vindo a simplificação, mas você tem que simplificar e também dar fôlego para que as empresas diminuam o seu custo. É o que eu falei, é um custo de observância muito alto. Ele é muito caro, esse custo de observância no Brasil. Entendeu? Bom, isso aqui é um paralelo. Vamos Amei esse continuar. paralelo. A gente, assim, eu até vou te dar uma dica. Depois eu acho que vale a pena você fazer um vídeo no IGTV no seu Instagram, gente, pra vocês conhecerem melhor o trabalho do Douglas tá aqui, que essa live tá uma aula. Recomendo vocês conhecerem o trabalho dele. Falar um pouco sobre isso que você acabou de falar. Por Tá. que a política fiscal no Brasil é um pandemônio? E traz esses dados e vamos mostrar isso para o mundo, né? Porque IGTV é fácil da gente divulgar e é tipo assim, você acha que empreender no Brasil é difícil? Eu vou te explicar por quê. Exato. Foi até aquela provocação que eu te fiz, né? Quando a gente viu aquela coisa do Paulo Guedes, né? Eu falei, pô, esse cara precisa de um contador do lado dele, porque ele não sabia nem qual que era o imposto, né? A hora que ele falou ali, ele falou a tributação errada. Eu falei, pô, não, o cara tem que ter um contador, pelo menos do lado dele, né? Que a hora que ele foi falar do imposto de renda, que era 34%, que realmente é 34%, ele De fez a PJ. composição. De PJ. Ele fez a composição errada, né? Porque ele não sabia exatamente o que era o que, né? Mas a gente vai chegar lá ainda. Bom, então, só para você entender aqui, a CBS, então, a primeira fase é vamos reduzir, vamos juntar PIS e COFINS, vamos subir a alíquota e vamos simplificar o sistema. Subiu a alíquota, simplifica o sistema, vai arrecadar mais. E só está simplificando o sistema, no meu ponto de vista, porque tem muito processo, tem muita Entendi. execução, entendeu? Então, precisa entender o que está correndo por trás. Aí, a segunda fase, que não é ainda da tributação de dividendos, a ideia de basicamente, transformar o IPI no imposto seletivo. Ou seja, tem um detalhe antes da CBS aqui que eu acho que é importante de falar. Eles estão falando que a receita bruta de venda de bens e serviços vai ser deduzido o ICMS e o ISS e os descontos incondicionais e a própria CBS. Tem um monte de ação já pedindo esse dinheiro de volta. Entendeu? Não, deixa eu entender isso. Calma aí, que agora a primeira parte eu entendi tudo, essa segunda parte eu já fiquei confusa. Isso, toda vez que eu vejo essa coisa de imposto sobre produtos, bens ou serviços, circulação no Brasil, me faz pensar um pouco nos Estados Unidos, e por isso que eu te perguntar isso, porque eu sei que você tem um pezinho no seu escritório lá fora, e eu queria que você mostrasse um pouco para a gente como que é essa diferença de tributação sobre Boa. consumo. Porque você compra uma água nos Estados Unidos, ele te traz o valor da água, o quanto você paga de imposto, dividido entre os impostos, e você paga o imposto na hora, depois que você pega o produto. Ou seja, você está ciente de que você está pagando por aquilo ali naquele momento. A gente não. Se eu quiser comprar uma água, eu sei que tem um monte de imposto embutido lá dentro, eu nem sei quanto, nem sei porquê, nem sei para onde vai esse dinheiro. E o Né? cara que está te vendendo também não. É isso. Mas tem uma coisa que eu acho sempre curiosa, que é o seguinte: tudo isso que a gente fala, né? Até esqueci a pergunta que eu ia fazer desse negócio dos Estados Unidos. Uma coisa que eu sempre fico com dúvida é: muita gente reclama do nosso sistema tributário, muita gente fala assim, porque tributar pessoa física nos Estados Unidos é muito pior do que tributar pessoa física no Brasil. E aí eu sei que a gente não está falando muito sobre fortunas, por exemplo. E aí eu não sei eu sei que a gente está falando sobre outra coisa, da reforma tributária como um todo, ela já é muito complexa, e a gente quer chegar no ponto de tributar de dividendos, porque acho que é principalmente um dos assuntos que fere investidores novos. Estamos. Tá Eu recebi voltando um o som. telefonema aqui. Eu acho tão falta de educação as pessoas me ligarem. Sabe o que você Me faz? dá. Põe no modo avião e deixa o Wi-Fi ligado. Então, peraí.
Aí. A gente voltou. Perdi o fio da meada agora. Tá vendo? Me Você estava desconcentra. perguntando alguma coisa dos Estados Unidos que você... A diferença de tributação entre os Tá, dois vamos lá. países, porque eu acho que o brasileiro ele tende a se comparar muito com o país desenvolvido. Não tem país mais desenvolvido para a gente comparar a nossa economia ou qualquer outro setor do que os Estados Unidos. Então, como que a gente pode Isso. olhar para isso e realmente criar, gerar alguma É. conclusão, né? Eu gosto de fazer essa comparação porque, assim, como você falou, a gente vive essas duas realidades, a gente tem escritório aqui, tem escritório lá, então, assim, a gente faz comparação o tempo todo. Agora, por que comparar com os Estados Unidos, né? Porque eu entendo que os Estados Unidos é uma economia super forte, né? Acho que é a maior do planeta, né? Super forte. Estou sendo até redundante, né? Então, assim, eles têm um sistema tão mais simples e que funciona e que arrecada, e que a gente insiste em fazer um modelo nosso tupiniquim aqui. Então, vamos fazer uma comparação. Nos Estados Unidos, quando você tem uma empresa, é engraçado, porque quando a gente abre uma empresa para um brasileiro nos Estados Unidos, né, a gente leva muitos empresários a terem negócio lá, ele abre e fala assim, Douglas, eu preciso que você me explique a questão dos impostos para eu fazer formação de preço. E eu falo para ele assim, você não precisa. Como assim eu não preciso? Você não precisa fazer, para fazer formação de preço, você não precisa saber a situação, o quanto de tributo, porque lá não tem imposto em cadeia, e lá não tem imposto sobre circulação. Como assim? Não faz parte do preço. O seu preço quem determina é o mercado. Por quê? Se eu sou a empresa A e você é a empresa B, eu emito um invoice para você, né? E lá não tem nota fiscal eletrônica, nada disso. É um invoice no Word, eu posso fazer esse invoice. Óbvio que as empresas fazem isso de forma organizada, mas eu emito um invoice para você, não tem imposto nenhum. Eu vendo esse produto para você e eu não pago imposto nenhum. Por que eu não pago imposto nenhum? Porque esse imposto que você vê na nota fiscal, ele só é adicionado no momento do consumo. Então, é no consumidor final. Você tem taxas nos Estados Unidos para várias coisas, ok? Mas imposto, se eu vendo de uma empresa A para empresa B, a empresa B vai pegar, vai dar a entrada e ele vai revender. No final do ano, você apura o resultado da empresa e você vai pagar imposto sobre o resultado. Quando que você paga imposto na cadeia? Quando você vende para o consumidor final ou para consumo. Então, se você é uma empresa A, eu sou empresa B, e você está me vendendo alguma coisa que eu vou consumir, eu vou pagar o adicional de imposto pela cadeia do consumo. Então, é sempre no consumidor final é que você adiciona o imposto estadual, que a gente chama de sales tax. Tá. Então, na cadeia, você não tem imposto sobre faturamento. Não existe imposto sobre faturamento lá. O que você vai ter é imposto sobre a rentabilidade. Então, apurou-se no final do ano uma rentabilidade, você vai pagar imposto. Agora, o mais legal de tudo que eu acho nos Estados Unidos é assim, que aí muita gente faz confusão, né? Nos Estados Unidos paga muito mais imposto sobre lucro, sobre... Então, vamos lá. Você tem basicamente dois tipos de empresa nos Estados Unidos. É uma corporate ou uma LLC. A corporate, toda vez que você fechou a tributação, fechou a apuração do imposto de renda do ano, você vai lá e apura o imposto na empresa e paga o tributo, ok? Aí você pega e vai transferir dividendos para a pessoa física. O dividendo lá não é isento. Ele vai para a pessoa física e vai pagar de novo. Aí você fala, ué, Douglas, mas você está pagando. Calma. Isso é uma corporate. E você pode optar que tipo de tributação você quer usar. Aí você tem a LLC. O que é a LLC? É a chamada empresa que a gente chama de pass-through, né? Ou seja, é uma empresa de passagem. Só para você ter uma ideia, né? A Amazon é uma LLC. O que significa isso? Você apurou o resultado. Quando você apura o resultado, você, no imposto de renda, você faz a apuração, declara para a empresa, mas a empresa não paga nenhum tributo. O tributo vai ser calculado no sócio, no nome do sócio. Então é diferente daqui. Aqui você paga na empresa e distribui dividendo isento. Tá. Lá você distribui o dividendo isento da empresa e paga na física. Entendi. O que eu acho que é mais justo ainda, porque quando você divide para o sócio, vamos dizer que eu e você nós temos 50% cada um de uma empresa. Se eu tiver um lucro de 100, você vai pagar sob tabela de 50 e eu sob tabela de 50. Na empresa, eu pago sobre 100 total. Entendi. Se eu tenho porque lá tem um outro detalhe lá que é importante a gente esclarecer, né? Lá é uma tabela progressiva. O imposto lá é uma tabela progressiva.
Mas diferente do Brasil, que penaliza quem cresce, a tabela penaliza. Se você passar 1 centavo, você mudou de faixa. Lá nos Estados Unidos, você não muda de faixa. Aquele valor que você auferiu dentro daquela faixa, você paga aquela faixa. O que passou, você paga na faixa seguinte. O que passou na faixa... Então, você vai adicionando faixas. Então, na verdade, você paga uma alíquota média. Entendi. Entre as faixas. Aqui no Brasil, não. Você está na faixa de 10. Você passou R$ 1, você vai para a faixa de 15. Então, você já vai pagar sobre o total 15. Lá, Entendi. não. O que você tinha que pagar sobre 10, você vai pagar 10. O que passou vai pagar 15. O que passou vai pagar 20. Entendeu? Então, ela é escalonada. É uma faixa escalonada. E lá você só tem um imposto, que é o imposto de renda. E aí, dependendo do estado onde você está localizado, você tem um adicional estadual sobre o imposto de renda. Entendi. O estado te cobra um adicional sobre o lucro que você teve. A Flórida, por exemplo, é isento. A Flórida resolveu não cobrar adicional para atrair negócios. Porque eles entendem que quanto mais negócio, mais a economia gira, mais leve o estado fica, mais as coisas funcionam. Você me fez pensar numa coisa, desculpa te interromper. Eu vi Tava vendo essa vice-presidente do Biden, que vai concorrer às eleições agora com Donald Trump, pelo lado democrata, Kamala Harris, né? Kamala, isso. Ela vem do estado da Califórnia e ela é a favor de tributar as empresas de tecnologia. Você viu isso? Não vi. É um dado interessante. Foi só porque você começou a falar sobre esses impostos estaduais e eu vejo que o próprio Guedes, quando ele tenta defender essa tributação de dividendos, ele usa muito os Estados Unidos como referência. Mas pelo que você está falando, é bem diferente. E eu lembro de ouvir, tem o Morning Call do time, né, da XP que a gente faz todos os dias, depois eu até passo um áudio no Telegram explicando o que a gente discutiu, e eu lembro de ouvir a Raquel Sá, que é economista da XP, falando: o que está sendo discutido hoje no Brasil é muito diferente dos planos que estão sendo discutidos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles querem tributar algumas empresas dentro dessa parte de dividendos. Enfim, ela explicou lá, que eu não sei falar agora, porque quem estudou foi ela, eu só ouvi, mas eu lembro que ela falou essa frase, ela falou: o que está tentando ser implementado no Brasil é uma leitura errada do que acontece nos Estados Unidos, que é muito do que você acabou de explicar. É isso aí. É isso aí. Então, não dá para comparar o sistema tributário brasileiro com o sistema tributário americano. É outro... tentar entender banana com abacaxi. São coisas diferentes, entendeu? A forma é diferente. Então, assim, lá você tem uma coisa mais justa. Ah, mas a tabela lá é maior. Pô, a tabela lá é maior, mas a hora que você pega a média, quando você paga a média sobre as alíquotas, você vai ver que a tabela de imposto de renda nos Estados Unidos deve atingir na faixa de 25%, 28%. Aqui no Brasil é 34%. Já começa em 34%. Então, aí a gente vai falar, bom, falamos aqui da primeira fase, que é juntar PIS e COFINS, aumentar a alíquota, vai aumentar a arrecadação, tentar simplificar aquilo que eles precisam simplificar, porque estão tendo um monte de ações. A gente, no escritório, entra com ações direto para os clientes para recuperar imposto que deveria ter sido usado e não foi, porque as bases foram erradas, a base que a Receita Federal deixa usar uma, depois a Justiça aprova outra. Agora, Ana, você imagina explicar isso para o estrangeiro? Você imagina explicar isso para o investidor que vem de fora? Ele não abre uma empresa aqui de jeito nenhum. Cara, assim, ele abre, porque as margens ainda, de alguma maneira, as margens ainda compensam, mas muita gente desiste e vai embora do Brasil, porque fala assim, o compliance no Brasil é uma coisa louca. Manter o compliance fiscal aqui é uma coisa maluca. E aí você fica refém, né? Você fica refém. Então, assim, você explicar isso para um americano, para um europeu, Esquece. Terrível, é terrível, né? Então, vamos lá. Bom, já tem muita dúvida aqui, inclusive, tá, Douglas. E a live, a gente já tem 20 minutos só. Tá. Porque eu comecei ela um pouquinho mais tarde. Mas tá todo mundo elogiando tanto, e eu acho também tão bom que dá pra gente, às vezes, desmembrar o conteúdo, ó. Tem até esse comentário aqui que não pode ser só uma live com o meu computador, precisa de uma série, muito assunto e ele é muito didático. E realmente, acho que você está trazendo muitos ensinamentos super relevantes pra gente, mas não vou te interromper mais, vou deixar para você. Vamos lá. Então vou passar direto, vou para a fase 3, que é os dividendos, né? Vamos tentar. Não passa direto, não. O que falta? Não, é que tá tem muito as outras bom. fases. A fase 2 é o IPI, que a proposta é transformar o IPI num imposto seletivo de fato.
ele funciona mais ou menos como imposto seletivo, mas aí eu teria que explicar o conceito de imposto seletivo para vocês. Eu acho que vai demorar um pouco, a gente não vai conseguir atingir o objetivo. Não, então peraí, já vamos então oficializar aqui que a gente vai criar um quadro, Entenda a Reforma Tributária do Brasil. E aí cada dia a gente discute um ponto, pode ser? Fechado. Tipo, toda Bora. quinta-feira, tá, Bora. um horário que você puder. Tá bom, fechado. A gente Nossa bloqueia a senhora, agenda. Badia, eu já tenho tanta live nessa vida, eu tô aqui inventando moda, mas essa que eu tô gostando. Eu acho Bom, que pode ser um quadro muito legal, sério mesmo. Vamos Bora. passar para tributar dividendos e depois a gente Vamos. volta semana que vem, a gente começa com uma live nova. Fechou. Então, eu vou dar minha opinião sobre tributar dividendos, tá? Eu acho um Tá. absurdo. Eu acho um absurdo. Eu acho, é a minha opinião. Por quê? Porque, veja, você toma o risco. Você pega o teu dinheiro e toma o risco. Você monta uma empresa ou você compra o risco de alguém. Você vai lá e compra a ação de uma empresa. Quando você compra a ação de uma empresa, o que você está fazendo? Você está tomando o risco de alguém. Você põe o seu dinheiro a risco e a rentabilidade do seu risco, que pode ir a zero, você pode perder tudo que você pôs lá, seja numa ação, seja numa companhia. Porque imagine ainda, você ter uma companhia dentro desse sistema tributário, né? Você põe o seu capital a risco, né? Eu falo por mim, eu falo como empresário, né? Eu já tive um momento da minha vida no passado que eu botei todo o meu capital a risco. Eu vendi meu apartamento para colocar no meu negócio. Então assim, eu sei o que é a vida do empresário no dia a dia. Então, quando você coloca o teu capital a risco, você fala, não é justo eu tomar todo esse risco e aí, depois de passar por todo esse inferno tributário, de todo esse risco tributário que existe, além dos outros, né? Você tem o risco de uma pandemia, você tem risco trabalhista no Brasil, você é cercado de cobras no Brasil, né? Aí você fala assim, pô, eu consegui oferecer, dentro de tudo isso eu consegui trabalhar, eu consegui, né, ser honesto e tal, e gerei um resultado, um lucro. Aí você fala assim, agora vamos morder mais um pedaço disso? Veja, o Estado brasileiro é o primeiro a receber. Eu faturei para você, eu já estou devendo os impostos. Quem é o nosso CFO do Brasil hoje? Quem é o CFO do Brasil? Quem é que é o responsável por arrecadação tributária hoje? É o secretário da Receita Federal, né? Quem é? Eu Ninguém sabe, nem sei quem é. Aí, tá vendo? Quem é o CFO do Brasil? Putz, eu acabei esquecendo de anotar o nome dele, mas eu vi ontem sobre ele, inclusive. Assisti uma É o uma reportagem secretário da Receita Federal do Brasil. Esse cara, a gente tem que saber quem é. Vou dar um jeito de conversar com ele. Chama Jorge Rachid. Rachid. É isso aí. Não, mas o Rachid acho que mudou, né, agora. Não é mais o Rachid, eu acho. Esse mudou. É o atual? É o atual que tá aí? Não sei, Eu acho que o Rachid é... Bom, eu não tenho certeza. Depois eu pesquiso isso para você. Não, tava até 2019. É outra pessoa aqui que não tá eu acho que... Marco Sintra, exonerado semana passada? Não sei, né? Muda toda hora. José Barroso Tostes Neto. Não, é um nome diferente. Eu vi ontem. Né? Tá fácil não. Depois eu pesquiso e te falo. Mas assim, ó, para concluir a questão da tributação sobre lucros e dividendos, né? Eu acho assim, você paga... Imagine que você montou uma empresa, que você faturou, você trabalhou e tal, aí você paga sobre faturamento. Você paga PIS, COFINS, ICMS, ISS. Bom, depende da opção tributária que você fez. Que já é outro tema aqui para a gente discutir, né? Por que o Brasil tem 3 regimes tributários? Para que 3? É uma insanidade isso. Né? Já é pauta para nossa primeira live depois. Manda bala. 3 regimes. Você penaliza o crescimento. E aí você fala para o investidor, fala assim, então, você vai pagar toda essa parafernália de impostos aqui, e aí quando você terminar e tiver o lucro, depois de pagar 34% de imposto de renda sobre o lucro, no caso do lucro real, no presumido não é diferente, só que é uma presunção de lucro, enfim, depois a gente precisa fazer uma live só para explicar isso também no Brasil, porque entender os sistemas tributários no Brasil precisa de uma aula para cada sistema, para você entender um pouquinho. Tem lá no meu livro, tá? Vou fazer um jabá aqui. Aí você pega e fala assim, porra, depois que eu tributei tudo isso, paguei tudo, agora ele quer tributar o dividendo? Não faz a parte muito... que já era líquida para mim,
Ele Exato. ainda quer pegar um Porque assim, pedaço. se eu tirar prolabore, eu também pago imposto. Daí fala assim, ah, mas o empresário, eu já ouvi isso, né? O empresário tira dinheiro e não paga imposto. O empregado paga imposto. Como é que é? O empregado paga imposto, mas o empregado tomou qual risco? Quando você é empregado de uma empresa, qual o risco que você toma? Você está lá, você é assalariado, você pôs o teu capital ali, né? Você investiu o capital naquilo, você tomou algum risco? Não. Então você tem uma tributação. Se eu tirar a prolabore da empresa, eu pago a mesma tributação. Lembrando que o empregado, o funcionário, né, o colaborador, ele vai pagar 27,5% de imposto de renda. O que ele paga de INSS é previdência, ele está recolhendo para o futuro dele, né? Aquilo é uma previdência. Obrigatória, mas é uma previdência. O que ele paga de imposto, de fato, ele paga 27,5% de imposto e ainda ganha mais 8% da empresa de fundo de garantia. Legal? E eu não Uhum. acho que não é justo, não. Eu acho que é justo. Eu acho que poderia até diminuir essa tabela de imposto de renda. Aliás, outro tema para a gente discutir depois numa próxima live é a atualização das tabelas. Por que o governo não atualiza a tabela do Simples e tudo mais? Que isso tem um impacto. São nesses detalhes que eu falo para você que as coisas acontecem e ninguém percebe. E aumenta a arrecadação. A tabela do Simples, ela fica congelada. A inflação vem subindo, as empresas estão crescendo, a economia está crescendo e a tabela está congelada. Então, quando você cresce, se você não crescer o teu negócio, mas organicamente você crescer por conta da própria inflação, você vai sendo prejudicado na tabela. Quer dizer, que sentido faz isso? Se a tabela, por que a tabela não acompanha a inflação, não acompanha algum índice a tabela do Simples ficou, acho que quase mais de 10 anos sem atualização quando mudou do federal para o nacional. Depois eu te conto um pouco mais sobre isso, que é longa história também. Mas, Estou então, assim, anotando todas essas possíveis pautas. A gente vai criar um quadro que é Quero empreender, tudo que eu preciso saber. E aí a gente vai entrar só em tributária. Vamos começar show. com esse quadro, você vai ver. Dá uma Tá aula bom. aqui grátis, toda semana. Show. Aí, não acho justo você ter que tributar, porque você vai afastar, inclusive, o investidor sobre isso. Deixa eu fazer uma Aí outra você. pergunta que agora você me fez Vai lá. pensar. Se você já foi tributado e você ainda vai ser tributado no dividendo, você não é bitributado? Se for aprovada a reforma, não, né? E pode você ser tributado É. pela mesma coisa duas vezes? Eles vão criar um contexto onde vai alegar que aquilo não está sendo bitributado. Porque a tributação era da empresa, agora eu estou tributando a pessoa física. Sabe, é surreal. Você escuta, por exemplo, o pessoal da Receita Federal, tem um movimento da Receita Federal que eles queriam acabar com. Eu vi isso, acho que numa entrevista do Paulo Guedes, onde foi que eu vi isso? Vou tentar lembrar. Que os secretários ali e tal, eles querem acabar, por exemplo, com a dedução de despesas médicas na declaração de imposto de renda. Você fala assim, pô, eu pago todos os meus impostos, eu não tenho saúde que presta do governo, é, e aí eu gasto com saúde, gasto com educação, por exemplo. Porra, eu tenho um limite de dedução de educação que é ridículo. Entendeu? E aí você, quer dizer, você só pode usar o limite. O resto não é dedutível. Como se o resto você não usasse para educação. A saúde, que é o único item que você pode realmente deduzir, tudo que você gasta em saúde, você deduz do teu imposto de renda, eles estão querendo. Existe um movimento dentro da Receita Federal também para tentar acabar com a dedução do imposto de renda. E aí agora querem também tributar o dividendo. Aí você fala assim, mas o que mais falta tributar? É. O ar que eu respiro. O que mais Tributa. falta? Pô, você vai pagar 30. Ah, mas daí tem uma. Óbvio, tem na proposta que depois a gente vai desonerar a folha de pagamento, a gente vai desonerar isso. Eles querem criar na quarta fase aqui, a proposta é desoneração da folha de pagamento, reduzir o custo da folha, tá bom? Acho que isso é muito legal. E compensar essa desoneração com alguma coisa semelhante à CPMF que existia. Quer dizer, dá com uma mão e tira com a outra. É isso que eu estou vendo a princípio, tá bom? Eu espero estar redondamente enganado em tudo que eu estou falando. Eu realmente espero, eu torço. Óbvio que isso aqui é uma proposta, vai para o Congresso. Como eu te falei, eu estou torcendo para que a história dos dividendos seja uma cortina de fumaça. Eu gostaria muito de ter razão nisso, porque a gente já viu isso em outros momentos. Cria-se uma cortina de fumaça com um assunto que chama muita atenção, dá muita polêmica, enquanto uma CBS está passando, enquanto uma outra base de cálculo está sendo mudada, e eles recuperam a tributação.
Aí, né, fazendo aquela emenda que eu te falei, tem que fazer primeiro a reforma administrativa, Ana. Tem que reduzir o tamanho do Estado. O Estado gasta muito e gasta muito mal. O Estado brasileiro é inchado. Então, você falando isso, eu já anotei até outra pauta. Além dessas pautas que você falou, que a gente conversou hoje, eu anotei aqui que a gente tem que fazer pelo menos uma live sobre os regimes tributários no Brasil, um para cada um, porque são três, então já tem três Uhum. lives para a gente fazer. Uma live sobre o lucro presumido, uma live sobre o IPI, que não deu tempo de falar, uma live sobre a atualização das tabelas de imposto do governo, que você falou que não acompanha nenhum índice de correção, uma live sobre imposto simples e uma principal sobre reforma administrativa, que eu não entendo direito e acho também que pode ser mais interessante da gente entender. Mas isso me fez pensar num artigo que eu li hoje de manhã do Salim Matar, que eu divulguei aqui no Explica Ana. E ele era o secretário de Uhum. desestatização, né, de privatização do Brasil. E eu queria só ler aqui um trecho do que ele Vai lá, vai colocou lá. nesse artigo, que eu fiquei impressionada, que vai ser muito complementar a tudo que você falou. Ele falou assim: diferentemente do que se propagava, o Brasil não tinha apenas 134 empresas estatais, né, que ele tinha que desestatizar. Número esse que nos foi informado no período de transição do governo. Iniciamos uma análise mais detida e encontramos 698 empresas, era 134. Encontramos 698 empresas, entre as de controle direto, subsidiárias, coligadas e com simples participações. O Estado empresário é gigantesco e não quer ser amputado. A Caixa tinha uma participação no banco na Venezuela e o Banco do Brasil num banco no Egito. Em síntese, governos anteriores violaram o artigo 173 da Constituição Federal, abrindo empresas para competir com a iniciativa privada em setores de seguros, resseguros, cartão de crédito, cobrança, prestação de serviço e por aí vai. No meu tempo aqui no governo, 19 meses, realizamos 150 bilhões de reais em desestatização e desinvestimos, reduzindo o número de 84 empresas. Mas tem muita coisa para ser feita ainda. E aí ele explica aqui, conta um monte de coisa. É um pouco dessa redução necessária, né? Do quanto o Estado ele é um leviatã, para citar um Hobbes aqui, e falar em outro contexto, trazendo agora essa questão pandêmica, do pandemônio da tributação e não da pandemia em si. Foi uma troca de palavras aqui, mas para as pessoas entenderem o quanto realmente é complicado. E acho que você trouxe muitas informações que mostram o quanto a gente tem que saber muita coisa. Olha os comentários que tem aqui. Esse tema é sensacional. Tem muita gente falando assim, ó, esse homem é genial. E realmente, você está explicando, assim, coisas Obrigado. bizarras. Estou adorando. Vamos fazer com ele toda semana, por favor. Essa live tem que ficar salva. Uma aula dessa. Não, e assim, e disso, as pessoas não fizeram nem dúvidas, nem mandaram perguntas. As pessoas estão só elogiando aqui, assim. É muito impressionante, sabe? Que a gente tem que É, fazer mesmo mais conteúdo sobre isso. eu acho importante a população saber, né? Porque assim, é uma loucura o que a gente vive. Não existe motivo para ser desse jeito. A Não gente, a existe. gente, a gente deixa de ser competente, entendeu? O brasileiro é tão competente em tantas áreas. A gente tem o sistema bancário mais competente do mundo. A gente tem o sistema tributário mais bem robotizado do mundo. A gente tem um monte de coisa muito boa. Mas esse sistema aqui, ele é feito para que haja manobra o tempo todo. Não tem outro motivo. É uma manobra política, que é um jogo político isso aqui. Não faz o mínimo sentido a gente viver num cenário, num ambiente desse. Não é nada competitivo. Entendeu? Isso aqui afasta investidor. A gente sente no escritório, tem cliente que vai embora, multinacional, fecha as portas, perde o investimento aqui porque fala, para, vocês são loucos. Vocês são loucos. Né? Como que pode viver desse jeito? Não dá. E assim, mais uma vez, né? Eu estou dando um tiro no pé. Porque isso aqui gera serviço. Ó, só para você ter uma ideia, a CBS vai valorizar muito mais o contador. Tá bom? Porque as empresas de lucro presumido, elas vão ter que ter uma contabilidade muito mais eficiente a partir de agora, porque se entrar a CBS, a contabilidade do presumido que não tiver muito bem feita, muito afiada, vai perder muito dinheiro, porque vai ter que apurar crédito de coisas que não eram necessárias serem apuradas antes. Então, assim,
pô, se é um governo liberal que está entrando, e eu votei nesse governo porque eu acredito na agenda, eu gosto do Paulo Guedes, eu sou fã do cara, mas assim, ele precisa ter alguém da área contábil que explique para ele isso aqui. Não é possível que ele não saiba. Porque assim, tem que explicar para ele. Meu contador no Ministério da Economia. Imaginou? Imaginou Hashtag que... DG com PG. Douglas DG com Gomes com PG. Paulo Guedes. Legal, vamos lá. Mas assim, pô, tem que simplificar isso aqui. Tem que simplificar o sistema da Receita Federal, a regulamentação tem que ser enxuta. Né? O empresário tem que pegar aquilo e entender. O contador tem que ser um cara estrategista para o empresário e ajudar o empresário a ganhar dinheiro, a gerar economia, né? Virar economia. Como que pode uma empresa emitir uma nota fiscal e o primeiro a receber ser o governo? Eu já estou devendo para o governo. Eu não recebi de você ainda, mas eu já tenho que pagar o governo. Eu já tenho que apurar os impostos e pagar o governo de uma coisa que eu nem recebi ainda. É verdade. Isso é muito bizarro, porque até eu fiquei chocada. Você tem que emitir uma nota fiscal antes de receber o dinheiro. E a primeira vez que isso aconteceu comigo, né, quando eu comecei a empreender na vida, que inclusive foi você que me ajudou, eu falava assim, mas peraí, eu vou ter que emitir uma nota fiscal sendo que eu nem recebi o dinheiro? Como assim? A pessoa só te paga depois que ela recebe a nota fiscal. Eu falei, ué, mas peraí, como assim? É sério? Eu só recebo um recibo depois que eu pago. Então, aí quando eu recebo, quando eu vou ter... eu não fiquei assim, mas... Como assim? Aí, tipo agora, assim, né? Recentemente, tive que emitir uma nota fiscal, daqui 45 dias para receber o dinheiro. Falei, tá beleza, a nota fiscal já emitiu esse mês. Eu pago esse mês, mas só recebo o dinheiro daqui 45 dias. Não é nesse mês. Vamos dizer, você emitiu a nota agora em agosto. Em setembro, então em setembro. Mas isso acontece para muitas empresas, tá? O cara emite a nota agora. Imagine que você parcelou em 3 vezes para receber. E você não recebeu de uma financeira. Você vendeu um negócio para mim e fala assim, Douglas, você pode me pagar em 3 vezes. Você me emitiu uma nota de 100 eu vou pagar 33 por mês. Você vai pagar o imposto sobre o 100 já no mês seguinte. Entendi. Por quê? Porque você tem um monte de imposto sobre faturamento no Brasil. Tudo bem, precisa ter arrecadação, o país é travado. Cara, mas a gente precisa simplificar. A gente precisa simplificar esse sistema. Se a gente não simplificar esse sistema, a gente não é competitivo. Então, basicamente é isso. Eu sou totalmente contra tributação. Eu acho que não é esse o caminho, tributar dividendo. Né? Eu acho que nós já temos tributação demais no país. Aquela história da mesada do filho, né? O filho gasta mal a mesada, aí em vez dele regular a mesada dele, ele vem para os pais e pede mais dinheiro. Preciso de mais dinheiro, porque a mesada que você me dá não... Óbvio, quanto mais se der, não mais funciona. É isso. Então, nós somos os pais do governo, porque o governo está ali para administrar o dinheiro dos nossos impostos em benefício nosso. Ele vem pedir mais dinheiro se ele gasta mal o que a gente já dá? Errado, né? Tem que mudar. Não faz sentido. Não faz sentido. Tem que mudar. Douglas, vamos deixar agendada a nossa live, porque até eu estou empolgada com esse conhecimento, acho que é um quadro novo, vamos criar esse quadro, do mesmo jeito que eu tenho o Quarant Talks, que basicamente foi esse papo que a gente teve hoje, que a ideia é falar 40 minutos na quarentena. A gente já está saindo da quarentena, a gente falou mais de 40 minutos. Eu tenho outro quadro aqui no Instagram também, que é bem diferente, eu não falo sobre investimentos, eu falo sobre psicologia, terapia cognitiva, que é o Bem de Boa, toda segunda, 7h30 da manhã. E acho que esse nosso quadro, ele pode fugir um pouco do assunto de ensinar sobre investimentos, mas entrar nessa pauta do que a gente tem que aprender, que a gente não aprende, e principalmente para valorizar muito o trabalho que você faz hoje e inúmeros outros contadores no Brasil, que é um trabalho que a gente só lembra na hora de pagar imposto de renda, quando, né, assim, na hora de declarar no final do ano. Na maioria do caso das pessoas, obviamente, quem empreende sabe o quanto é importante você ter um bom contador do seu lado. Mas acho que a gente pode criar esse quadro. Vou pedir para você me passar depois uma disponibilidade. Fechado. Já está topado, ao vivo. Não, mas que horas? Só marca a hora aí, eu bloqueio a agenda. O que é melhor para você? Qual que é o melhor horário? Fazer final do dia, começo do dia? Como é que é? O pessoal aqui que nos ajuda a decidir. A gente tem mais de 200 pessoas online com a gente. O que vocês preferem? O que o pessoal prefere aqui de live recorrente para saber sobre reformas? Eu prefiro à noite. Eu acho que o horário comercial, ele restringe um pouco as pessoas, né? Tipo assim, do de manhã, do de tarde. Eu acho que esse horário das 7 horas da noite acaba sendo bom. Mas eu já tenho uma recorrência às 7 horas da noite toda quarta. Teria que ser terça, quinta ou sexta. Qual que você prefere? Quinta. Então, quinta-feira, 7 horas da noite. Agora a gente já começa com uma live sobre
Impostos. Todas as Fechou. 19 A horas? gente, fechado. A gente bate um papo daí sobre a pauta, o que que a gente vai abordar e vamos embora. Vamos E ensinar, vamos. vamos mostrar pra galera como a gente precisa de força para melhorar isso, né? Para tornar o Brasil um país com... Pô, cara, eu acho o Brasil do caralho, assim, eu acho o Brasil um país fantástico. Se a gente melhorar isso, a gente gera negócio, a gente traz e assim, é, é gerar a economia, você vai gerar emprego, você não vai precisar ficar dando Bolsa Família, nada. Você tem que fazer a economia crescer, fortalecer. Não tem outro jeito. Esse é o caminho. Não tem outro caminho. E para Também fortalecer a concordo. economia, o Estado tem que ser mais leve. O Estado tem que pesar menos nas nossas costas. É, Em todos os sentidos. Não só na questão do imposto, mas também da estrutura para isso. é. Vamos criar esse quadro, Douglas. Assim, fiquei bastante impressionada. Acho que você já me ajudou tanto a explicar sobre tributo e investimentos aqui, sobre DARF, sobre tanta coisa. Mas é interessante a gente explorar esse seu conhecimento tão amplo, principalmente para assuntos que poucas pessoas sabem discorrer sobre. E realmente você teve um didatismo impressionante para falar sobre um tema muito complexo. Eu agradeço Obrigado. muito a sua presença, a sua disponibilidade. Foi a live mais elogiada que eu já fiz na história do Puxa, que Explicando. E olha que legal. eu não fiz pouca live, hein? Pois é, puxa, Eu tô, acho que eu não tô fiz toda a live, lisonjeado. não. Tô lisonjeado. Eu acho que realmente você fez um excelente trabalho. Então, sou bem fã do seu trabalho. Recomendo a todo mundo que esteve aqui conosco conhecer o trabalho do Douglas aqui. Aqui em cima está aparecendo o Instagram dele, é @meucontador. E principalmente o livro dele, que é incrível, desse tamanico, explica um monte de coisa e, segundo ele, já causou também ali um frisson no próprio ramo de contadores, né? Para as pessoas entenderem mais sobre o Obrigado, trabalho que Ana. elas já exercem. A recíproca é Realmente verdadeira. Sou teu fã excelente, também. Douglas. Muito obrigada. Tamo junto, então. Obrigado. Tamo junto. Tchau, Beijo. gente. Tchau, Obrigada pela tchau. audiência. Tchau, tchau. Valeu.